Fala pessoal, Rafael aqui e agora vamos para uma análise de Bitcoin para atualizar dos últimos movimentos e essa vai ser uma análise muito didática porque aqui vamos esclarecer vários pontos que são tratados aí à torta e direito de uma forma muito absolutamente equivocada. Por quê? Não tratam a análise técnica conforme os princípios básicos do que rege a análise técnica. Então, hoje aqui vai ser uma análise muito instrutiva aí para reposicionar o seu racional técnico aqui, para que você enxergue aquilo que você deve enxergar. Então, vamos partir logo direto para a análise. Temos muita coisa para falar aqui hoje. Então vejamos, aqui desde sempre nós estamos falando dessa tendência de alta no gráfico mensal fragilizada, porque rompemos o topo anterior, que era o topo histórico, não tivemos continuação do movimento. No retorno por uma correção chegamos muito próximo do fundo anterior. E aqui agora, neste momento, como já vínhamos falando desde as últimas análises, as 3, 4 análises para trás, aí basta você buscar. Estamos falando que os touros estão num momento crítico aqui de uma região de bandeira de baixa. Então aqui já vai o primeiro ponto, o primeiro tópico a se atentar. Veja, estamos numa região de bandeira de baixa. O que importa é o fundamento que existe por trás disso. Qual que é o fundamento por trás de uma bandeira? Por que você precisa ficar atento a esse tipo de movimento? Não é porque se pode desenhar uma bandeira no gráfico que isso é relevante. Então perceba, você deve analisar o que está por trás de uma bandeira, o que é um retorno após uma bandeira de baixa, como é aqui no caso, um retorno após um fundo confirmado para aqui nesse caso, bandeiras de baixa vão ser sempre um retorno para um topo descendente. Então aqui é um retorno para um topo descendente, porém não conseguimos avançar contra o topo anterior para conseguir um topo descendente favorável ou para um padrão de equilíbrio ou para uma inversão de tendência. Então uma bandeira de baixa trata-se como um padrão de continuação porque o topo descendente aparece muito próximo do topo anterior, então para a força dominante, que é os ursos, fica muito favorável dar avanço na força vendedora. Então, isso que você precisa ficar atento quando falamos de bandeira. Para a bandeira de alta é o mesmo princípio, você deve ficar atento ao fundamento por trás disso, e não na figura em si. E aí, avançando nessa análise, você vai ver como é problemático você virar quase que um caçador de figuras. Então, aqui vai ficar muito evidente para nós. Então, veja, aqui podemos já antecipar que a projeção dessa bandeira, veja, também um outro aspecto, você não pode pegar isso só porque você identificou uma bandeira de baixa no gráfico, mais uma vez, não respeite a liturgia das figuras. Por quê? Na liturgia das figuras, você pegaria a distância do início do movimento para o final do movimento e projetaria a mesma extensão para baixo como uma projeção do movimento. Isso é completamente equivocado, não é assim que o mercado trata as coisas, então você precisa ficar muito atento para isso, não siga liturgicamente tudo que rege as regras de figuras gráficas. E aqui então isso vai ficar muito mais evidente ainda quando nós avançarmos na análise, mas perceba, primeiro passo para a construção desse topo descendente aqui nessa região dos 48 mil dólares já foi dado, que é o rompimento da mínima do candle anterior. Então agora basta uma inversão de tendência no gráfico semanal, e é isso que nós vamos procurar nos gráficos menores para saber como está o comportamento das tendências lá dentro, para a gente poder contextualizar a anatomia do preço de uma forma correta, de uma forma coerente com o mercado. Então, vejamos, aqui, como temos o primeiro passo, que é o rompimento da mínima anterior, nós precisamos entrar no gráfico semanal e procurar a partir daqui um pivô de baixa, que essa será a conjuntura necessária para que esse topo seja confirmado aqui nessa região. Mas após esse primeiro passo, podemos dizer aí, entre aspas, que o caldo entornou. Então aqui muito provavelmente os ursos estão com a faca e o queijo na mão, como dizemos, para dar continuação a este movimento. Tudo vai depender agora do próximo suporte, que é o suporte deixado pelo fundo
ascendente aqui, pelo último fundo ascendente do gráfico mensal. Aqui vão ter muitas ordens de compra e aí precisamos ver como o preço vai se comportar quando chegar nesse momento. Porém, vamos agora para o gráfico semanal, entender o que está acontecendo lá por dentro para a gente poder avançar na nossa análise e aí passar as lições aqui do que importa para a gente ver. Então perceba, temos aqui uma tendência de alta. Isso aqui, que lá no gráfico mensal era a mínima do candle anterior que foi rompida, aqui pelo gráfico semanal isso não constitui veja, um padrão de equilíbrio aqui, onde temos fundo, topo, fundo. Isso aqui não é um fundo no gráfico. Se a gente entra para o gráfico diário, aqui nessa região nós vamos ver um padrão de equilíbrio ao invés de uma inversão para baixo, depois uma inversão para cima novamente. Então não há que se considerar isso aqui como um fundo, porém era um suporte, que era um suporte importante da mínima anterior do gráfico mensal. Aqui então precisamos considerar que ainda estamos em tendência de alta, apesar de todo esse movimento para baixo, mas aí para quebrarmos o padrão de tendência de alta, precisamos romper este fundo anterior aqui, e para isso falta muito pouco, porém temos aqui ordens de compra defendendo essa região, e aqui ursos já estão provavelmente esgotando a sua força, carregando esse preço para baixo dessa maneira, apesar de toda a conjuntura da tendência, da anatomia do preço de forma macro, está sob domínio completo dos ursos. Então, nada me surpreenderia se esse movimento continuasse já rompendo esses suportes, apesar dessa não ser a maior probabilidade. Porém, devemos respeitar que os ursos estão sob completo domínio do mercado, e o rompimento daquela mínima do candle anterior do gráfico mensal foi muito importante, que é exatamente nessa região aqui. No gráfico diário, você vai ver que isso aqui é somente uma base intermediária para um padrão de equilíbrio. Isso não constitui, no gráfico semanal, um padrão de equilíbrio, podendo usar isso aqui como um fundo para compreender que esta tendência de alta está quebrada. Para isso, como eu dito, precisamos romper essa região e aí, portanto, teremos um suporte ainda pela frente até quebrarmos essa tendência de alta aqui do gráfico semanal. Porém, isso não significa que, por estarmos numa tendência de alta ainda, a força dominante, o mercado ainda está se comportando como tendência de alta, porque isso não é verdade. O mercado está se comportando como um completo domínio dos ursos, e nessa tendência de alta já evidenciávamos isso, porque rompemos o topo anterior, não tivemos continuação, aquele típico padrão de cunha ascendente aqui pode ser observado, e aqui rompendo para baixo. Porém, aí vai a segunda lição dessa análise de hoje. Não importa, mais uma vez, não importa a liturgia das figuras, o que importa é você entender o que está por trás dessa cunha de alta. A cunha de alta é a notável e evidente fraqueza da força dominante, porque rompemos topos, ou seja, tivemos uma conquista, mas não tivemos força para continuar. Então isso demonstra claramente que o exército dominante está frágil, está fragilizado. Então, isso abre margem para um ataque do outro lado, no caso aqui dos ursos. E aqui estamos numa região de bandeira, então ursos já entraram aqui diante dessa demonstração de fraqueza dos touros, empurrando o preço para baixo para que o fronte de batalha fique dentro de um território de bandeira de baixa, ou seja, um terreno altamente favorável para os ursos, e isso provoca nos touros de plantão que eles não podem simplesmente entrar no preço por conta da inversão de tendência no semanal, porque touros mais conservadores, e aí onde está a massa de capital, onde está a força de capital maior, que só entra depois de uma evidente vitória dos touros iniciais, ali dos touros mais ousados, touro, onde entra a maior força de capital é quando, de fato, os touros mais ousados demonstram uma estrutura creditável, ou seja, touros mais conservadores, a massa de maior capital só entraria nesse preço quando nos afastássemos da região de bandeira, aqui ultrapassando 50 mil dólares, aí começaríamos a ver o aumento da entrada dos touros, mas como não ultrapassamos essa região, touros mais conservadores não avançaram no preço, e é isso que os ursos queriam, por isso defendem essa região de bandeira. Então, esse tipo de coisa que você precisa entender sobre o mercado. Não, você não pode somente
analisar atendendo a liturgia dos gráficos, só observar figuras gráficas, movimentos que se parecem com algo que você viu no livro. Não se trata disso. Você precisa ter um entendimento do mercado para que aí você consiga olhar para o gráfico e interprete claramente o comportamento do mercado. Você precisa saber, você precisa olhar para o gráfico e entender o que está na cabeça dos compradores e o que está na cabeça dos vendedores. Então, vamos avançar nessa análise para a gente entender o que está acontecendo aqui nesse forte movimento de baixa. Ursos completamente sob controle do preço, mas precisamos entender se ursos já estão demonstrando algum sinal de fragilidade para que o tão esperado fundo ascendente no gráfico semanal apareça, ou se de fato vamos romper direto o fundo anterior deixado no gráfico semanal. Então vamos partir para o gráfico mensal, porque lá no gráfico mensal vão ter mais lições para a gente também. Então, vejamos. Aqui eu ouvi algumas pessoas falando besteira por aí, dizendo que já tínhamos o fundo conquistado no gráfico mensal, no gráfico semanal, por conta dessa inversão de tendência no gráfico diário. Mas perceba, farei questão de voltar ao gráfico semanal. Este fundo ainda não estava garantido, porque para isso precisaríamos também romper a máxima do candle anterior, o que não aconteceu. Então, ainda não estava nada garantido para os touros por terem conquistado esta inversão de tendência com esse pivô de alta no diário. Isso foi uma vitória muito importante, mas que se os touros não sustentassem a continuação até o rompimento do candle anterior do gráfico mensal, nada estaria garantido. Então, isto aqui não é um fundo no semanal. Não formamos uma base de preço no semanal. Isso é bobagem que você deve ter ouvido por aí. E aí, logo em seguida, ursos usaram esse ponto de resistência, que era a máxima do candle anterior, para atacar uma fragilidade dos ursos, jogando o preço novamente com uma patada muito forte para baixo. Clara e evidente fragilidade dos ursos nós devemos ver aqui nos gráficos menores, esse movimento forte de alta lá nos gráficos menores. Provavelmente houve algum excesso houve alguma sobrecompra, houve algum esgotamento de força relativa numa camada de compra dos touros, e os ursos usaram essa fragilidade para atacar violentamente no preço. Aí você deve ter ouvido algumas bobagens por aí também, que mercado internacional influenciou, ou houve manipulação do preço, que baleias fizeram isso ou aquilo, que o Bitcoin é manipulado, etc e tal. Não caia nesse tipo de narrativa, porque através do gráfico nós conseguimos precificar o comportamento coletivo das pessoas frente a todos os mercados financeiros. Porque o dinheiro que está nas criptomoedas, o dinheiro que está em Bitcoin, é o mesmo dinheiro que está circulando em todos os tipos de mercado. Então, como existe uma convergência entre os mercados, se você analisa Bitcoin, que é correlacionado com ativos de risco, inversamente correlacionado ao dólar, você já consegue entender que é tudo uma coisa só, de uma forma relativa, e que se você analisa o gráfico corretamente e interpreta o que está na cabeça dos compradores e vendedores, logo entendendo o comportamento coletivo das pessoas, do dinheiro que está envolvido nos mercados, você consegue enxergar determinados tipos de coisa que estão acontecendo no mercado internacional sem precisar analisar o mercado internacional. Então, o que você precisa entender é que os movimentos do mercado internacional não influenciam diretamente, objetivamente, o preço do Bitcoin. Tudo está interligado. Você precisa conseguir olhar para o preço do Bitcoin e entender como este mercado está posicionado frente ao mercado internacional, porque aí você se blinda desse tipo de narrativa de influência, manipulação, porque o próprio gráfico te dá esse tipo de precificação. Então, se você analisasse corretamente, você veria que, apesar dessa inversão de tendência no gráfico diário, você teria um stop muito bem ajustado, porque apesar de ser uma vitória momentânea dos touros, não era uma vitória completa, porque para a base do fundo ascendente do gráfico semanal, que tanto estamos esperando com uma maior probabilidade, só estaria validada após o rompimento da máxima do candle anterior no semanal. Isso é um conceito
tão óbvio, mas que muitas pessoas não levam em consideração e por isso acabam agregando a essas narrativas furadas que só denotam desconhecimento sobre a dinâmica dos mercados. Então não caia nessa. Um outro tipo de narrativa que muito se ouviu falar por aí é sobre os falsos rompimentos. Falso rompimento, gente, não existe. Ou rompeu ou não rompeu. Se rompeu e voltou, isso não é um falso rompimento. Houve um rompimento e um retorno. A gente precisa entender como interpretar esse tipo de movimento e não tratar como um falso rompimento e ignorar que o preço operou acima da faixa onde tinha uma resistência. Por quê? Onde há uma resistência, há ordens de venda posicionadas defendendo essa região. Se o preço rompe essa região, significa que essa resistência foi vencida. As ordens de venda posicionadas ali foram consumidas. Então essa resistência foi rompida. Se o preço voltou, é por conta de outros fundamentos que você precisa ter a consciência de que esses fundamentos foram existentes ao ponto de jogar o preço de volta para baixo, não simplesmente porque o mercado tramou uma pegadinha contra você de um falso rompimento, ou um trap, como se dizem por aí, uma armadilha. Não é assim que funcionam as coisas. Isso, mais uma vez, é falta de conhecimento sobre a dinâmica dos mercados analisada sob a ótica dos gráficos. Então, perceba. E aí, um outro ponto, como estamos falando desde o início da análise, você não deve se apegar à liturgia das figuras, porque aqui muito claramente tínhamos uma cunha de baixa. Por quê? Os fundos estavam sendo rompidos progressivamente sem continuação até que formamos um fundo ascendente. Então veja, é aquela anatomia de cunha de baixa que naturalmente rompe para cima. Tivemos o rompimento dessa cunha de baixa para cima. Essa cunha de baixa progrediu conforme as maiores probabilidades indicam, porque a cunha de baixa nada mais é do que a interpretação da fragilidade da força dominante, no caso a força vendedora, vinha perdendo força conforme continuava carregando o preço para baixo. Então isso culmina no ataque dos touros frente à fragilidade demonstrada pelos ursos. Porém, houve esse ataque. No entanto, ursos estão completamente sob controle porque o contexto macro é muito forte. Essa região de bandeira é um território completamente dominado pelos ursos. Então, qualquer demonstração de fragilidade dos touros está passível a um forte ataque dos ursos. Isso não é só por causa do Bitcoin. Todo o mercado internacional está precificando esse mesmo tipo de situação. O dólar está sob o controle completo dos touros. E dólar e Bitcoin têm uma correlação absolutamente inversa. Quando um vai na direção, necessariamente o outro vai em outra. Mercado de risco, como o S&P, Nasdaq, tem influência de domínio de força vendedora, uma força vendedora, uma intencionalidade vendedora tomando conta do mercado. Então, todo esse tipo de coisa se interliga, porque, como eu disse, é o mesmo dinheiro que está envolvido em todos os mercados. Então, os mercados, quando se relacionam por fundamento, os movimentos estão correlacionados, é a mesma intenção de mercado, é a mesma intenção coletiva impregnada em todos os mercados. Então, tudo se movimenta como uma orquestra e você precisa entender desse tipo de coisa para ajustar a sua ótica frente às análises do mercado através dos gráficos. Então, esse tipo de coisa precisa ser observado. Então, rompemos essa cunha de alta, invertemos a tendência no diário, porém não completamos o movimento com o rompimento da máxima do candle anterior no gráfico semanal, então nada garantido por enquanto para os touros, apenas uma pequena vitória momentânea que só serviu para esfriar a força vendedora dominante. Então, veja que após o retorno do preço, rompemos os fundos anteriores e aí, fugindo desse padrão de romper fundos sem continuação pelo esgotamento da força, agora como os ursos recuperaram a sua força relativa, houve um movimento forte de continuação para baixo, então touros ainda completamente sob domínio da tendência. A tendência foi quebrada momentaneamente, mas já recuperada, e agora a maior probabilidade é de um retorno, formarmos um topo descendente, a não ser que diante da demonstração de fragilidade aqui nos gráficos menores. Nós vamos entrar ainda para o gráfico de 4 horas. Mas aqui, dada a demonstração de fragilidade dos ursos, se os touros não usarem a base do fundo anterior do gráfico semanal para atacarem nesse movimento,
nada garantido. Vamos entrar para o gráfico de 4 horas para vermos muito rapidamente, em poucos segundos, porque já está acabando o nosso tempo. Mas a lição já foi passada, então veja aqui, a partir daqui para baixo, precisamos ver a fragilidade da força vendedora e aí o ataque dos touros usando a base do fundo anterior como suporte do movimento para então atacar e levar esse preço para cima, porque senão continuamos ainda sob completo domínio dos ursos. Então é isso aí, mais uma análise para vocês, valeu!